Oi, gente. Bom dia. Mais uma semana. Segunda-feira. Nossa, hoje foi difícil para levantar, porque passa tão rápido, né? Bom dia, Edgar. Passa muito rápido o final de semana. Mas o que eu quero falar para você, eu tava anotando na descrição e hoje é o 26º dia, né, do Café com Cristo, que eu comecei essa rotina. Eu coloquei isso no meu coração como evangelista na casa do Senhor e multiplicar o reino, né? E hoje eu estava vendo o 26º dia. E o que me remeteu quando eu escrevi, né, 26º dia, foi como a gente precisa ter disciplina e foco para os nossos objetivos, né? Como a gente precisa ter essa disciplina, porque a motivação, isso tudo eu falo, a motivação, bom dia a todo mundo que está chegando. Essa motivação a gente precisa por um tempo, mas o que vai te levar a conquistar os teus resultados é a constância, é fazer todo dia um pouquinho. E é o que eu estou fazendo aqui. Então faz 26 dias que eu me propus a fazer e foi muito legal, porque foi algo que Cristo colocou no meu coração, né? Jesus colocou isso no meu coração. E aí eu falei, não, vou fazer. E aí veio o Espírito Santo e falou assim, aí eu falei, não, vou fazer, a partir de amanhã eu vou fazer. E era uma terça-feira e eu não fiz. E aí o Espírito Santo me cobrou, ele falou assim pra mim, você falou que ia fazer, quando você vai começar? E aí na mesma hora eu já fiz um vídeo no Instagram e falei que eu ia começar no próximo dia, que seria uma quarta, o Café com Cristo. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque o Espírito Santo nos dá a direção. Ele vai dando direção pra gente daquilo que a gente quer viver. E só que a gente não vai escutando, quer fazer ainda, a gente ainda insiste em fazer do nosso jeito. Mas quando você faz do jeito que o Espírito Santo te instrui, você acaba, bom dia, mãe. Você acaba tendo sucesso. É essa constância, essa disciplina, né, que Deus tem me dado quando eu me propus a fazer isso, né? Tem dias que é difícil, porque eu acordo 5 da manhã para fazer o café com Cristo. Então eu deixo tudo meio preparado aqui, daqui a pouco eu já desligo aqui, tem que levar meu filho para a escola. Então tem uma rotina acontecendo. Só que é isso que agrada a Deus quando você prioriza Ele. Quando você prioriza, ao invés de descansar, que eu poderia dormir mais 1 hora, eu priorizei a presença. Eu priorizei fazer algo para Jesus. Fazer algo para Jesus e estender o reino. Sempre uso esse termo, estender o reino, multiplicar o reino. Porque quanto mais pessoas entender como acontece o reino de Deus, mais livres vocês serão. Quanto mais você entende das coisas celestiais, quanto mais você entende de quem é Jesus, de quem é Deus e de quem é você, mais livre você é. Mais livre você é para viver essa vida com propósito, para fazer sentido nas coisas que você faz, porque senão fica uma vida muito vaga, uma vida que você acorda, trabalha o mês inteiro, paga um monte de conta, tá? Só isso? Será que Jesus só te chamou para isso, né? Então, essa questão de ser constante. Então, seja constante. Se você se propôs a estar aqui todos os dias, tendo esse momento com Deus, que não é comigo, é com Deus, não é com a Muriele, é com Deus. E, nossa, muito bacana, que sempre está entrando mais gente nova. Por quê? Porque o evangelho ele tem que ser pregado para que as pessoas vivam de uma forma mais livre, né? Para que elas possam realmente viver livremente. Jesus fala pra gente que se conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar qual é essa verdade que faz com que a gente seja totalmente liberto. Liberto das nossas emoções, liberto da nossa mente. Nós precisamos libertar de várias coisas. Ontem eu fui fazer uma oração na casa de uma pessoa e chegou lá e ela é uma missionária, tudo, né? Só que às vezes a gente acha que uma pessoa que não está liberta é só uma pessoa que não vai na igreja, que é cheia de vício. E muitas vezes não. E no caso dessa pessoa específica, ela ela tá presa nas emoções. Então ela não tá liberta. A partir do momento que você tá preso num sentimento, você não é liberto, você não tá liberto. Porque Jesus veio para te deixar livre. Então você não pode estar preso. Se você estiver preso a uma situação, um problema, uma pessoa, um sentimento, uma mágoa,
Quando você está preso a alguma situação ou pessoa nesse mundo, verdadeiramente você não é livre. Por quê? Porque você vai agir em função daquele sentimento, você vai agir em função daquela situação. Tudo que você faz é pensando sobre aquilo. Então você não é livre. Foi o que eu falei para ela. Apesar dela ser uma mulher de Deus, a gente vê Deus na vida dela. Eu falei para ela, você está presa, você não está liberta nessa situação, né? E a redenção, quando Cristo morre para nos permitir a redenção dos nossos pecados, é justamente para que a gente venha ser livre do pecado. Venha ser livre de qualquer coisa que nos acusa, de qualquer coisa que nos aprisiona, né? Então, essa é a verdadeira redenção. E a redenção, ela não pode acontecer em um único dia. Eu não posso me sentir livre só um único dia. Se Jesus verdadeiramente me libertou, eu serei livre todos os dias. Eu não vou ser livre por um tempo, 2 tempos. Não, eu vou ser livre para sempre. Até enquanto eu viver aqui nessa vida e na que está por vir. Então, quando a gente entende isso, que Jesus traz essa liberdade, né? Quando ele fala que ele é leve, é porque Jesus tem um olhar muito simples para as coisas. Mas nós, seres humanos, perdemos essa essência, porque nós éramos assim antes, quando crianças. Quando criança, você tinha um olhar simples, você não tinha a ideia, a noção daquilo que estava acontecendo na realidade. Você vivia mais ou menos num mundo ideal, né? Hoje, eu e você, nós temos um mundo ideal na nossa cabeça. Que se fosse dessa maneira, que se fosse desse jeito, se eu tivesse isso, esse é o mundo ideal. Mas eu e você vivemos no mundo real hoje. A criança, ela vive nesse ideal, tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa, o mundo é perfeito. Nós éramos assim e transformamos no que somos agora para viver esse mundo real, de que a vida vai falar muito não para você, de que muitas vezes são pessoas que você ajudou que vai te dar as costas. Então você vai ter que lidar com a ingratidão, você vai ter que lidar com a falta de perdão, você vai ter que lidar com a ansiedade, você vai ter que lidar com várias coisas nesse mundo real, né? E esse mundo real, se você não tiver a sua esperança em Jesus, se você não tiver a sua fé conectada em Jesus, difícil você passar por essas situações sem se sentir oprimido, sem se sentir desmotivado, sem se sentir desanimado. Então a gente precisa se agarrar em algo e se agarrar em algo para ser livre. E a única coisa nesse mundo que verdadeiramente, porque às vezes você já procurou em diversas coisas, às vezes você procura em diversos lugares essa paz. Às vezes as pessoas procuram as paz em situações, eu vou mudar de cidade, não, é que eu tenho que mudar de emprego, não, eu preciso, esse remédio é ótimo para mim. Eu não sou contra tomar o remédio, mas hoje existe pílula para tudo. Você quer ser feliz, toma um remedinho, você vai ser feliz. Né? Outro dia até vi um vídeo, foi tão cômico o vídeo, que tipo, ele tava triste, aí a pessoa falava, tem esse remédio, você quer emagrecer, tem esse, você quer engordar, tem esse. Então, para tudo que o ser humano quer hoje, tem um remédio. Você quer dormir? Tem. Você quer ser feliz? Tem um remédio. Só que tudo isso é paliativo, tudo isso é por um tempo. Agora, Jesus é o remédio. Jesus não é nem o remédio, Jesus é a cura. Jesus é a cura para esse mal que você está vivendo. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele é a fonte inesgotável. Então, se você está se sentindo triste, você precisa se sentir alegre, a alegria vai vir do Senhor. Se você está com conflito dentro de você, a paz vai vir do Senhor. Então, tudo que você busca está no Senhor. Mas hoje eu quero deixar uma palavra aqui que está em Atos 14, uma passagem de Paulo, eu quero ler aqui para vocês, bem-vindo todo mundo. Vamos entender por que eu gosto sempre de trazer uma mensagem para nós meditarmos. Porque esses homens e mulheres aqui da Bíblia, eles venceram situações que eu e você muitas vezes estamos passando. E aí nós precisamos, qual que é o grande exercício da Bíblia? Não é eu me conectar com esse pessoal lá do passado, no passado, né? Porque lá eram outros costumes, lá eram tradições diferentes da que eu e você vive. Hoje nós vivemos num mundo moderno. A grande lição da Bíblia é eu pegar essa história aqui que nós vamos ler de Paulo, esse evento que aconteceu na vida de Paulo e transferir para a minha vida nos dias de hoje, nas condições que eu vivo hoje e tirar grandes ensinamentos disso. Porque você aprende com o erro dos outros é muito melhor. Você aprender com o erro dos outros é muito melhor. Opa, aquela pessoa fez isso, não deu certo para ela. Qual a chance de dar certo para você?
E muitas vezes a gente vê as pessoas errando nas situações e a gente vai lá e comete os mesmos erros. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode fazer diferente. Ei, sem Jesus você não pode fazer nada. Isso é bíblico. Sem mim não podereis fazer nada. Porque nada que eu e você fizer sem Jesus vai ter êxito por muito tempo. Pode ser que até tenha um tempo que tenha êxito, mas a maioria não vai ter não. Então entenda uma coisa. Jesus está aqui nessa manhã para nos instruir. Para quando? Para o dia de hoje. Jesus não trabalha com amanhã. Jesus não trabalha com o mês que vem. Jesus trabalha com agora. Agora você parou nessa live. Agora você vai fazer uma oração. Agora você vai se alimentar espiritualmente. Jesus trabalha com você no agora. E é no agora que ele vai te dar respostas para você agir depois. Então eu vou passar a ler aqui para não tomar muito tempo. Atos 13, o versículo é o 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, aos quais falando-lhes o exortavam a que permaneciam na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para os gentios. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram: Era minister que vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais, dignos da vida eterna, eis que nós não voltaremos, que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim vô-lo mandou. Eu te pus para a luz nos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O que nós podemos extrair? Quais as pérolas dessas palavras, né? Quais as pérolas dessas palavras que Jesus, né, quer nos ensinar hoje? Porque é Jesus, é o Espírito de Deus que está aqui falando comigo, com você, porque quando eu leio aqui eu também sou instruída. Quando eu leio aqui eu também estou aprendendo um pouco mais de Deus, né? Então o que aconteceu? Paulo e Barnabé, eles foram pregar numa sinagoga aqui, eles foram pregar aqui em Antioquia, e o pessoal ficou encantado com a pregação de Paulo. Realmente eles viram Deus na vida de Paulo, em Barnabé. Tudo que eles estavam pregando ali gerou alegria no coração deles, dos judeus. E eles ficaram tão encantados, que eles pediram para que eles voltassem no sábado que vem, que eles iam convidar mais pessoas para participar ali da sinagoga, e eles iam convidar mais gente para ouvir aquela palavra, né? Então aqui, quando eles falaram, eles saíram da sinagoga, os gentios rogaram, né? Gentios, o que é o gentio? Gentil era o que não era judeu, tá? Só para você entender. Então tinha o povo judeu e os gentios. Quando ele fala gentios, são pessoas que eles não eram judeus. E aí, eles voltaram no sábado seguinte, né? Quando ele volta no sábado seguinte, está lotado, abarrotado a sinagoga de muitas pessoas. E aí eles começam aquela pregação. Só que, ó o que é o poder de uma inveja. Vamos só imaginar, né? Não está escrito aqui na Bíblia. Mas, ó o que o versículo 45 fala. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradizeram que Paulo falava, né? Falando que ele estava blasfemando. Então, quer dizer, sábado passado, Paulo vai lá, prega, agrada gentios e judeus, ele retorna a pedido deles: olha, vem então no sábado que vem, porque a gente quer ajudar mais pessoas precisam ouvir isso que você está falando. Mais pessoas precisam saber disso. E quando eles voltam, os judeus se encheram de inveja. Por quê? Porque Paulo, acho que talvez a sinagoga nunca tenha ficado tão cheia quando eram os judeus pregando, quando eram os judeus ensinando, quando eram os fariseus ensinando. E quando eles veem que as sinagogas estão cheias e a multidão está ali, aquilo gera inveja. Por quê? Porque Paulo era luz, onde ele chegava, ele brilhava. E qual é a primeira pérola que a gente tira dessa passagem? Ei, vai ter gente que vai te aplaudir e falar: volta, você precisa estar aqui, você precisa estar com a gente, você é maravilhoso, você é maravilhosa. E daqui a pouco, passa um tempo, 2 tempos, essa mesma pessoa que te aplaudiu é a pessoa que está te condenando, é a pessoa que está falando mal de você. E o que é isso? Isso se chama inveja. Mas quando você tem um revestimento que vem do alto, isso não tem poder de te afligir.
Isso não tem poder de te fazer mal. Porque você entende que a pessoa só vai dar aquilo que ela tem, né? Eu tenho um antídoto quando eu invejo ou quando eu vejo que eu cheguei em algum lugar ou que alguém fala alguma coisa pra mim ou me ataca, eu sempre tenho esse antídoto, essa situação, ó. Estão falando mal de mim, tá falando mal de mim, a pessoa, tudo bem, é só o que ela tem pra dar. Às vezes a gente leva pro dentro do nosso coração aquilo que é um ataque. Nossa, estão me atacando, oh meu Deus, e aí a gente traz aquilo pra dentro, sujando o nosso coração, ocupando espaço com sentimentos que não vêm de Deus. E aí você fica ocupando o seu coração com sentimentos que não vêm de Deus por uma pessoa que te atacou, que muitas vezes tem inveja de você, como aconteceu com Paulo e Barnabé. Os judeus ficaram muito invejosos deles, de toda a proporção, do brilho. Então você deve ser uma pessoa que incomoda também. Você deve ser uma pessoa que você é muito querida, mas tem lugares que você chega que você percebe os olhares das pessoas. Mas a Bíblia vem ensinar que a gente não tem que olhar para isso, não. Olha para quem você é importante. Muitos lugares você vai chegar, muitas pessoas vão falar, lá vem, chegou. Vão entorcer o nariz, vão torcer o pescoço, vão falar mal de você. Mas vamos agir como Paulo, vamos dar ouvido para aquele que quer ouvir. Vamos falar com quem gosta da gente. Vamos ensinar para quem realmente quer aprender. Eu não preciso ficar olhando para judeus que estão me invejando, como Paulo não olhou. Paulo, a atitude de Paulo. Então, vendo os judeus que a multidão encheram-se de inveja, né? Os judeus se encheram de inveja, contradizendo o que Paulo falava. Quantas vezes, por inveja, a pessoa vem e fala tudo ao contrário do que você falou, né? Contradizendo, quer dizer, antes, esses mesmos que estavam contradizendo Paulo eram os mesmos que estavam aplaudindo na semana passada. E aí, às vezes, você se choca. A mesma pessoa que estava sendo sua amiga, a mesma pessoa que fala, não, eu tô contigo. A hora que você vai ver, não tá com você coisa nenhuma. Porque quem vai estar com você é só Jesus. Então, Paulo, qual que foi a posição de Paulo aqui? Poxa, semana passada estava me aplaudindo, mandaram eu vir aqui, Paulo se enche de alegria, fala, vamos ficar mais uma semana aqui, pregando para Antioquia. Mas, a hora que ele chega para pregar, ele já é punido, já é crucificado pelos judeus e eles começam a falar que ele está blasfemando. Peraí, quem aplaudiu vai falar que você está mentindo, quem aplaudiu você vai falar, quem comeu na sua mesa, quem muitas vezes te elogiou, passa uma semana, virou a cara para você, que é o que aconteceu nessa passagem. Mas Paulo, ó o comportamento de Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era minister que vós fosse pregado primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais, então não vou julgar, dignos da vida eterna. Eis que voltamos para os gentios. Então, quer dizer, eu não vou ficar perdendo tempo com quem não gosta de mim. Eu não vou ficar perdendo tempo com quem fala de mim. Não é nem perder, eu vou investir o meu tempo naquele que gosta da minha companhia, naquele que gosta de estar comigo, naquele que gosta de conversar comigo. Para de ficar insistindo, porque eu vejo pessoas insistindo em gente que não tá nem aí pra você. Em gente que não tá nem aí, só que você se enche de esperança e fala, não, ela vai mudar. Ele vai mudar, ela vai mudar. Para! Sabe por quê? Porque Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser atacado. Mas qual vai ser o seu comportamento diante do ataque? É o que Deus quer ver. Qual vai ser a sua atitude quando estiverem falando mal de você? Qual vai ser a sua atitude quando você chegar numa rodinha que antes você era amigo e agora você é inimigo? Como que vai ser a tua atitude quando você chegar num ambiente hostil? Porque é gostoso chegar num ambiente que todo mundo aplaude a gente, que todo mundo gosta da gente. Agora eu quero ver qual vai ser o nosso comportamento quando a gente chegar num ambiente que as pessoas não gostam da gente, ou que falam mal da gente, ou que desejam o nosso mal. O pior de tudo é desejar o nosso mal. E aí Paulo nos ensina aqui, ó, tá tudo certo. Se não serve para você, serve pro gentio. Não tem problema, eu não vou ficar discutindo, porque Paulo não ia ficar discutindo com os judeus, eu não vou ficar discutindo com vocês, está tudo certo. Ele fala que isso era ministério, isso já era sabido o que ia acontecer, né? Que os judeus não receberiam a palavra de Deus. Isso já era sabido para ele. Então eu não vou ficar perdendo tempo. Quantas coisas você já sabe que a pessoa faz? Você já sabe qual vai ser o comportamento da pessoa e você fica insistindo.
Paulo não ficou insistindo com eles. Olha, mas não foi você, porque a gente tem esse comportamento, né? Nós normais aqui, seres normais, nós temos esse comportamento. A pessoa, né? A gente fica insistindo, mas não foi você. Você falou que você ia fazer e agora você não fez mais. Você falou que ia estar aqui, agora você não apareceu. Né? Paulo não teve esse comportamento de falar, olha, mas foi você que me chamou, e por que agora você está fazendo isso? Não, para de ficar argumentando com quem não quer prestar atenção em você, com quem não tá nem aí para você. E aí, às vezes, a gente quer ficar argumentando. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Poxa, você falou que não ia fazer mais, e agora você tá fazendo. Ei, presta atenção, olha o que a palavra tá falando para você. Para de insistir com quem não quer. Para de ficar levando essa situação, empurrando com a barriga. Você está empurrando uma situação com a barriga. Se posiciona como Paulo e Barnabé se posicionou. E como é esse posicionamento? Bom, se você não quer, não tem problema. Eu vou seguir no meu caminho aqui, porque eu sei que vai ter gente que quer me ouvir, que vai ter gente que eu vou ser bem recebida, que vai ter gente que eu vou ser querida. Para de ficar perdendo tempo com quem não quer o seu bem. Para de achar que você vai mudar essa pessoa. Eu vejo gente querendo mudar o outro. Muda a si próprio primeiro, você só tem controle disso. E aí Paulo vem, porque o Senhor assim mandou. Eu te pus para ser luz nos gentios. Ei, Deus tem levado você para lugares para você ser luz, mas muitas vezes chega lá, você encontra um judeu, vamos pegar aqui o exemplo de Paulo, você encontra um judeu que faz com que a sua luz diminua. Tem pessoas que roubam a nossa energia. Tem lugares que a gente entra que você percebe que as pessoas roubam a sua energia. Mas se você estiver conectado com a videira verdadeira, que é Jesus, essas pessoas não têm poder de fazer isso com você. Se está acontecendo isso na sua vida, é você quem está dando esse poder para elas. Se você tem chegado em lugares, se isso tem minado a tua energia, ou estar do lado de pessoas que têm minado a tua energia, é você que não está se posicionando como luz. Porque a luz, ela tem poder de impactar, eu falei isso no último café, que a luz tem poder de impactar as trevas. Não tem como, pode ser uma luz pequena. Não estou falando se você é totalmente iluminado ou se você é um pisca-pisca. Se você, ainda que for um pisca-pisca, ninguém dorme com pisca-pisca dentro do quarto. Porque aquela pequena luz ainda incomoda a escuridão. Então, ainda que você seja um pisca-pisca, ainda que você seja um fechinho de luz, um pontinho de luz, você tem poder de incomodar as trevas. Você tem poder de incomodar quem vive na escuridão, em quem está com a alma escura, sem a luz, a ausência de luz. Então, vamos aprender com essa passagem aqui. E lá no final, que eu acabei não lendo, depois você pode meditar, o que eu tô lendo aqui para você que chegou depois é Atos 13, tá? A partir do versículo 42. Até o 52. Medite nessa palavra que você vai ver qual foi o posicionamento de Paulo. E lá no final, eles pregaram, enfim. E o versículo seguinte então fala: sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. O que essa palavra... E os discípulos estavam cheios e alegres do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele foi lá para uma missão, ele cumpriu aquela missão, uns receberam, outros não receberam, mas ele acabou saindo, ele foi expulso, porque os judeus expulsaram eles aqui de Antioquia. E eu vou trazer uma outra passagem para fazer sentido para você. Jesus realizou muitos milagres nesses 3 anos de ministério, muitos. Ele viajou para muitos lugares. Só que quando ele volta, ele tem uma parte da vida dele que ele volta para a cidade natal dele, né? Ele volta para Nazaré. E quando ele chega lá, ele não realiza nenhum milagre. Mas ele era Deus na terra. Como pode isso? Curar em outros lugares, fazer paralítico andar, fazer cego enxergar, fazer leproso sarar. E chegar na terra dele, ele não fez nenhum milagre. Sabe por quê? Porque a fé das pessoas era muito pequenas. As pessoas viam ele como o filho de José, como o filho do carpinteiro. Ah, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Imagina, você cresce com Jesus, você fala assim, mas nossa, mas esse daí era o que brincava ali comigo? Não tem como ele ser filho de Deus, não faz sentido isso para mim. Sabe qual foi o comportamento de Jesus quando ele chegou em Nazaré e ele não foi bem recebido pelos seus? Ele simplesmente, ele falou, profeta na sua casa não tem honra. Virou as costas, tchau. Foi para outro lugar. Foi para um lugar onde as pessoas estavam dispostas a ouvir.
E a nós temos que ter esse comportamento, assim como Paulo teve aqui. Paulo foi expulso. Você acha que quantas vezes você não é bem quisto em certos lugares, você insiste em ir? Às vezes a pessoa já até te mandou embora daquele lugar, oh, não aparece mais aqui, não fala mais comigo, não liga mais pra mim, e você insiste. Ei, Paulo foi embora, foi expulso, tudo bem, vamos pro próximo. Vamos pro próximo nível. Jesus entrou na cidade dele, tá, aqui eu não sou bem recebido, não tem problema. Tchau, vamos embora, vamos pro próximo, para de ficar se lamentando. Jesus não se lamentou. Paulo e Barnabé não se lamentaram. Se você for realmente pegar aqui o comportamento de como eram os discípulos, eles eram exatamente o que Jesus tinha o mesmo comportamento, porque eles conviveram com Jesus. Então, quando você convive muito, por isso que eu falo o poder do ambiente. Qual o ambiente que você está inserido? Quais pessoas você está andando? Tem pessoas que você vai andar e elas vão te pôr para cima, mas tem pessoa que você vai andar e cada dia você vai se afundar mais com os conselhos dela. Então tome cuidado, vigia. Para de ficar insistindo em estar em ambientes que não é para você estar. Pare de andar com pessoas que já era para você não estar andando faz tempo. E você sabe disso. Você sabe, porque Jesus sabia que ele não era querido na cidade dele. Jesus sabia, ele era Deus, ele tinha consciência de que ali os corações estavam tão endurecidos que ele não podia fazer nada. E o que ele faz? Gente, vão embora, porque profeta na sua casa não tem honra. Né? Quer dizer, quem é daqui, eu como sendo dessa cidade, não vou ter honra aqui. Então, às vezes, você quer ter honra em lugares que você não vai ter honra. Se isso aconteceu na vida de Jesus, por que eu e você, mero mortal, não vai acontecer também? Só que a gente tem que ter essa fé inteligente, a gente tem que ter essa inteligência espiritual para nos direcionar e falar, não, eu não sou bem quisto aqui, por que eu estou insistindo em continuar andando com pessoas, frequentando lugares onde eu sei que eu não sou bem quisto? Que vão me machucar, que vão me magoar? Não. Vira as costas e vai embora, você vai ser recebido em outro lugar de braços abertos. Mas você precisa, quem precisa pôr um não, quem precisa pôr o basta, quem precisa dar um chega nessa situação é você. Assim como Jesus, assim como Paulo, assim como Barnabé. Eu quero orar por você e com você nessa manhã. Quero que você apresente aí para Deus as suas queixas. Apresente para Deus o que você tem sentido, sabe? Às vezes, a gente acha que a gente tem que falar com Deus com uma eloquência. Ó, soberano Deus. Não. Como que você fala com seu pai? Como que você fala com a sua mãe? Como que você fala com o seu filho? É exatamente isso que é ter intimidade com Deus. Deus não está preocupado se a sua oração é bonitinha, se você tem uma eloquência, se você fala bem. Deus não está preocupado com isso, entendeu? Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração. Então, Ele não quer que você fale bem, Ele só quer... quando você está com alguém íntimo, vamos imaginar o seguinte, quando você está com alguém que é essa pessoa é íntima sua, seu marido, seu pai, sua mãe, você não fica escolhendo palavras, você fala com ele naturalmente, como você é. Você não fica escolhendo, ai meu Deus, será que eu falo isso? A pessoa não vai se magoar? Não, você fala do jeito que você está se imaginando. Você não precisa ser outra pessoa, ou você não precisa se ponderar, ou você não precisa pensar para falar. Na casa do pai é igual. Você não chega na casa do teu pai, da tua mãe e fala assim, ó, senhora, minha mãe, como assim? Você não fala assim. Fala, e aí mãe, tudo bem? Beleza? Você já deita no sofá, já abre a geladeira, isso é ter intimidade. Porque é alguém que você ama e você tem intimidade, você tem relacionamento com aquela pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Se você está aqui nesse café com Cristo, é porque você está buscando ter uma intimidade com Deus. E ter uma intimidade com Deus é sobre isso. É sobre entrar na casa do pai e falar, e aí, pai, ixi, pai, hoje não tô boa, não. Ai, pai, ó, fiquei com raiva daquela lá, quis pegar no cabelo da outra. Nossa, eu tive vontade de matar o fulano de tal. Eu queria pegar pelo pescoço. Não precisa de sentimento bonito, você precisa falar. Porque quando você falar, você vai ver o alívio que vai chegar na tua alma. Então fala, lava seu coração. Fala, pai, eu errei. Pai, eu tô com ódio dessa pessoa. Tira isso de mim. E eu não consigo tirar sozinho. Eu quero matar essa pessoa. Mas às vezes a gente esconde isso de Deus, e esconder isso de Deus não é ter um relacionamento no profundo com Ele. Porque a gente acha que porque Ele é Deus, eu não posso falar isso. Porque Ele é uma divindade, nossa, meu Deus, eu tô pecando. Não, pecador você já é, eu também, entendeu? Mas quando você faz essa oração sincera do que você tá sentindo, você acha que Deus não sabe o que você tá sentindo? Você acha que Deus não sabe o que passa dentro do seu ser? Ele sabe.
Ele sabe mais que você, até tem lugares que nem você consegue acessar e ele consegue. Então, a ideia da nossa oração sempre é ser sincero. Ó, Jesus, hoje eu não queria nem levantar, não estava nem a fim de levantar, mas eu tô aqui. Eu vim fazer tua vontade. Essa é a minha oração, porque hoje eu estava muito cansada, eu queria ficar dormindo. Aí eu pensei, não, eu tenho um compromisso com Deus. Me dá disposição. Aí eu pedi para Jesus, Jesus, eu só preciso que o Senhor me dê disposição. E aí, gente, é incrível. Quando você faz a oração sincera e ele sabe que você está sendo sincera, ele vem com o bálsamo, ele vem com o tratamento, ele vem com a cura, entendeu? Então você precisa falar o que você está sentindo e não é falar sentimentos bonitos, é falar o que você está sentindo realmente. Não é ficar tampando sol com peneira, não é ficar minimizando o que você está sentindo porque você está falando com Deus, não. Você está falando com o teu pai. E com o teu pai você não escolhe palavras. Com o teu pai você é sincero, com o teu pai você fica à vontade. Então agora é o momento de você ficar à vontade com o pai e falar tudo o que está acontecendo, tá bom? Nós vamos usar a nossa fé aqui. O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então agora a gente vai ligar a nossa fé para que nós possamos ter uma semana abençoada. Vamos já nos apresentar a nossa semana e também apresentar o dia de segunda-feira, né? Porque Deus sabe tudo que está nos esperando nessa segunda-feira. Mas quando a gente está entregando aqui, nós estamos entregando, isso é dízimo, isso é primícia, você está entregando as primeiras horas do seu dia para o teu pai. Você acha que ele não vai de alguma maneira se alegrar com isso? E quando Deus se alegra com isso, ele faz a vontade do nosso coração? Que pai que não gosta de ver um filho feliz na hora? Se você tem um filho feliz, o pai se alegra e ele fala, nossa, eu quero fazer mais meu filho feliz. Né? Quando você dá um presente para um filho, ele fica tão feliz, você quer dar mais presentes daquele jeito para ver a emoção, para ver a felicidade do seu filho. Assim é teu pai. Da mesma maneira que você acha que teu filho, Deus age com você, é que você acha que não. Você não percebe esses detalhes, tá bom? Então coloca a tua mãozinha aqui, vamos unir a nossa fé. Ó Senhor querido, Senhor, ó meu Pai amado, como foi difícil estar aqui hoje, Senhor Jesus. Então, primeiramente, eu rendo graças a Ti, porque tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor fará é bom. Obrigada pela Tua misericórdia, Senhor, porque nós somos tão falhos, Jesus. Ó Deus querido, nós somos tão falhos, Pai, mas nós entendemos o Teu amor por nós, esse amor que perdoa, esse amor que está sempre disposto a nos perdoar, a esse amor que tem paciência com a gente. Que, Senhor, se não fosse a tua paciência conosco, nós nem estaríamos aqui, Senhor. Como nós somos amados, Pai. Obrigada por esse amor incondicional. Esse amor que não olha as nossas condições. Porque, Senhor, se fosse olhar as nossas condições, nós nem poderíamos estar aqui clamando pelo teu nome, Senhor. Nós somos errados, nós somos falhos, Pai. Muitas vezes nós somos cheios de sentimento que não te agrada e nós sabemos disso. Então, Senhor, que nessa manhã nós possamos apresente para o Pai agora tudo aquilo que está dentro do teu coração, tudo aquilo que tem te magoado, tudo aquilo que tem deixado você entristecido, tudo aquilo que tem desanimado você da caminhada. É momento de você apresentar para o seu papai. Ele te ouve, ele acolhe as tuas lágrimas, ele acolhe a tua dor, ele acolhe o teu sofrimento e fala, filho, eu sou contigo. Eu estou aqui contigo, não se desespere, né? Aguente um pouco mais, seja firme. Deus é na tua vida, não se desespere. Só que fala isso para o Pai. É momento de você se desabafar. Muitas vezes você fica esperando alguém te ligar, alguém chegar na tua casa para você desabafar, para você pôr para fora tudo aquilo que está te machucando. Mas você tem essa oportunidade agora, nessa manhã de segunda-feira, de desabafar. De pôr tudo para fora, aquilo que está te desesperando, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem roubado a tua paz, que tem roubado a tua alegria. Conta para o teu pai tudo que tem roubado a tua alegria. Ele quer te ouvir, ele está disposto a te ouvir. Se há uma pessoa que gosta de te ouvir, é o seu Pai Celestial. Se há uma pessoa nesse mundo que quer e está disposta a nos ouvir, inclina os ouvidos diante de um clamor, é o nosso Pai. É esse Pai amoroso, esse Pai que confia em nós, esse Pai que sabe exatamente como Ele nos criou. Ei, você é exatamente como Deus te criou. Não se coloque por menor, não desfaça de você. Você é luz,
Você é sal. Onde você chega, você faz a diferença. E ainda assim, muitas vezes você se sente pequeno, se sente magoado, se sente inferior. Não, não se sinta inferior a ninguém, não. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E Ele te capacita como tal. E Ele quer que você assuma essa identidade de filho, de filha. E aí você verá o Pai que você tem. Você vai ver a transformação que haverá em você, na sua vida, na sua história. Lembra de que você é filho desse pai que te acolhe, desse pai que te socorre nos momentos difíceis, desse pai que te instrui, desse pai que te aconselha. Ele te aconselha e tem te aconselhado. Todas as manhãs ele vem aqui, fala conosco, nos aconselha. Agora é decisão minha e tua levar adiante aquilo que Deus nos ensina. Então, Senhor, passa de coração, de vida em vida, Pai. Vai tocando no profundo, na alma, Senhor, vai libertando, vai transformando, Jesus. Senhor, visita cada vida aqui. O Senhor sabe o que elas têm passado, lá no íntimo, lá na casa, no coração. O Senhor sabe as lutas que o teu povo tem vivido, Pai. Então dá sabedoria para eles, dá força, dá coragem, Senhor. Nós te apresentamos também a nossa semana, Senhor. É o primeiro dia de trabalho. É o primeiro dia, Senhor, de uma rotina que vai acontecer aí no trabalho, em tantos compromissos que essa pessoa tem. Então, Senhor, já entregamos a nossa semana nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nós entregamos também a nossa segunda-feira. Senhor, nós fizemos planos para hoje, Pai. Mas nós sabemos que o efetuar é com você, Jesus. Nós fizemos planos, mas nós sabemos que o efetuar vem dos céus. Então, que nessa segunda-feira nós só vivemos a tua vontade para as nossas vidas. A gente só venha viver a tua vontade para as nossas vidas nessa segunda-feira, Senhor. Vai na nossa frente, nos livra do homem sanguinário, nos livra das setas do mal, Senhor. Nos livra, Senhor Jesus. Guarde a nossa alma, guarde o nosso coração, blinde os nossos ouvidos, Senhor, nesta segunda-feira. Senhor, que nós viemos estar no centro da tua vontade no dia de hoje. Senhor, eu entrego os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, eu coloco tudo nas tuas mãos para ser feito a sua vontade sobre cada coisa, sobre cada área que essa pessoa está pedindo, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você quem crê, no nome santo do Senhor Jesus, diga amém. 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 É isso aí. Entregamos a nossa segunda-feira, né? E se Cristo vai com a gente, eu irei. Se Cristo vai com você, você irá. Sempre coloca assim: se Cristo for comigo, eu vou. Se Cristo não for comigo, eu nem me atrevo aí. Eu não sou besta. Se Cristo não for com você, não vá, não. Não vá, tá? Não vá, porque sozinho é mais difícil. Com Ele fica tudo mais fácil. Ainda que o caminho seja tortuoso, ainda que o caminho seja dolorido, mas se Cristo for comigo, eu irei. Se Cristo for com você, você irá. Mas não vai sozinho, não, tá bom? Não quebre essa rotina espiritual. Eu tenho certeza que você terá uma segunda-feira abençoada, vivendo somente a vontade de Deus para a tua vida. Todas as coisas, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, tá? Então, ainda que aconteça coisas que venham te entristecer, você vai lembrar disso. Isso está cooperando para o meu bem. Isso está cooperando para o meu bem, tá bom? São todas as coisas que está cooperando para o seu crescimento. Então, fique com essa palavra abençoada, compartilhe essa live para quem você sabe que precisa de uma palavra, de um ânimo, de uma força, que está passando uma luta e muitas vezes não tem ninguém. E de repente é você quem vai entrar com um bálsamo e ela vai ser aliviada, né? O Espírito Santo tem esse poder de fazer, né? Através de vidas. E às vezes essa vida é você que está mais perto dessa pessoa. Às vezes eu não tô, mas às vezes é você quem está mais perto dessa pessoa que está sofrendo. Então compartilhe essa live com ela. Tá? E não quebre a sua rotina espiritual, esse relacionamento, essa manhã, né? Isso se chama a gente fazer o nosso discipulado com Deus, aprendermos a ser discípulos e não só seguidores. A multidão seguia Jesus. O nosso exercício no Café com Cristo é se tornar discípulo dele. Discípulos foram poucos, né? Mas vamos sair da multidão e vamos nos tornar discípulos de Jesus, né? O discípulo conhece no profundo. O discípulo sabe exatamente sua identidade, sabe exatamente o seu propósito, entende o seu valor, tá? Então fique com essa palavra.
Amanhã estarei aqui com o nosso Café com Cristo às 6 horas da manhã. E eu espero você. Tenha um dia abençoado. Vai lá e faz. Só vai e faz, porque Jesus é contigo. Um beijo grande, ótima segunda-feira e até amanhã no nosso Café com Cristo.